Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de doTERRA. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Ok. É que eu não ouço ninguém, então eu não consigo ouvir nada. Top. Vou esperar mais uns 2 minutos aqui enquanto a gente está falando e aguardamos para o pessoal começar a entrar, né? A gente já está um tempinho aqui na sala. Hoje é uma aula bem interessante, né, que corresponde a nós, mulheres. 90% das consultoras, né, são mulheres. E, e é uma aula bem importante, né, que fala sobre o nosso corpo, né, como a gente faz para melhorar essa questão, né, como vamos trabalhar a nossa aromaterapia dentro do quadro mulher. Aqui ele abrange bastante informações e a gente vai tentar passar para vocês em 40 minutos, 45 no máximo, sobre óleos essenciais, tá? A regra hoje é perguntas e respostas no final, tá? O material que a Fran fez está muito bem aplicado, bem detalhado, assim, já tem até receitas que vai ser disponibilizado depois da aula lá no grupo de liderança para todos vocês, tá? E abrirei a sala ali no final para vocês perguntarem, né? Aí vocês têm a mãozinha ali depois, né? Acho que todo mundo sabe onde é que vai ali no mais, né? E levanta a mãozinha no final ali para falar para mim abrir o microfone de vocês, tá? Nesse momento os microfones estão fechados para a gente ter uma aula sem interrupções, né? O Alexandre já fez isso ontem e hoje também. Então, achei bem bacana, porque daí não tira o nosso foco, né, dentro dessa aula. Então, eu já vou começar a compartilhar com vocês o material que a Fran preparou. Acho que aparece para todo mundo já, né? Então, deixa eu só voltar as páginas aqui, que o meu... Então, aqui, treinamento de produtos, né? A aula 8 é saúde da mulher, né? Vocês estão vendo a imagem? Por favor, me digam ali no chat se conseguem ver a imagem do PDF ali. Ok. Então, vamos prosseguir, tá? Falando em saúde da mulher, né? O corpo da mulher é profundamente afetado pelos ciclos, né? Então, isso começa lá na nossa adolescência já, né? Mudando totalmente o nosso corpo, né? E isso, né, vai trazendo vários desequilíbrios, né? Do estrogênio. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa matéria chamada estrogênio e alguns outros hormônios que a gente vai falar aqui daqui uns minutinhos. Além da formação, né, dessa questão dos hormônios, né? Isso também afeta a saúde mental, o crescimento ósseo, o sistema cardiovascular, né? Inclusive trazendo colesterol, acne, né? É, desequilíbrio na questão proteica de vitaminas, né? E equilíbrio de fluidos. Então, é importante a gente ficar atento a tudo isso, porque é no nosso dia a dia que as coisas vão acontecendo, né? A aromaterapia ela tem umas estratégias excelentes, né? A Fran colocou a função dos óleos essenciais aqui, e dentro dessa função a gente sabe que nós temos óleos que são ricos em limoneno, nós temos óleos ricos em linalol e B-carofileno. Então, é o beta-carofileno, né? Então, isso é muito importante para nós mulheres estarmos fazendo, né? Essa questão de uso de óleos essenciais para essas funções. São funções diferentes que a gente vai abordar aqui, mas fazem parte do nosso ciclo, né? Por exemplo, né, nós temos também os pinenos, que são importantes, né? Que a gente também vai falar sobre eles, né?
Vou passar mais uma página aqui. Esse material vai estar pronto ali para vocês. Então, aqui, por exemplo, nós temos o tomilho, né? E o orégano, que um exemplo, né? Porque o que que a gente precisa entender dentro da aromaterapia agora, né? Que o estrogênio, ele regula a nossa dopamina e a nossa serotonina. Então, quando a gente fica em déficit desse... Estou tentando colocar meu caderno aqui. Desse hormônio, regularmente, isso acaba afetando os nossos hormônios ali, e as funções agora começam a ficar complicadas, né? E nós temos também a progesterona, né? Que quando não regulada, ela inibe o apetite sexual, que é a nossa libido, né? E a serotonina, ela faz o sentido oposto, né? Mas ela estimula daí a cólica e as coisas começar a desandar. Então, a gente vai falar um pouquinho, antes de falar de infertilidade, porque eu peguei um material aqui antes, e eu só vou entrar em algumas partes aqui para a gente ir desenvolvendo a matéria, né? Os óleos essenciais são aqueles ali que a gente precisa e vai usar, e a gente daqui a pouco vai falar de cada um pouquinho deles, né? A menstruação é o primeiro ciclo que ocorre no nosso sistema agora, que começa a desregular os nossos hormônios, né? Que nada mais é que o derramamento regular, né? Da secreção, né? Do revestimento ali do útero, né? E começa aquele derramamento dos óvulos que se perderam, né? Então, essa menstruação, ela dura geralmente de 2 a 7 dias, né? E ela ocorre a cada 28 dias quando a pessoa tem um ciclo bem regulado. Então a gente tem óleos também que trabalham essa questão menstruação, né? Para aqueles que têm problemas em como fazer para descer a menstruação. Eu conheci um caso, né? De uma menina que já tinha 17 anos e não menstruava por conta de uma disfunção que ela nasceu, né? E aí, dentro da menstruação, a gente tem a menorreia, né? Que é essa ausência, é o nome dado, né, para isso, né? E pode ter sido evitado daí por vários motivos, né? Então, aqui o que que é feito, né? Ângela, a gente só vai responder no final, tá? Então, as perguntas só no final hoje. A menorreia, no caso, é a falta desse fluxo, né? Então, precisa de um diagnóstico médico primeiro, né? Precisa de todo um aparato, né? Para depois a gente fazer protocolos e tentar ajudar esse cliente, né? E agora nós temos também aqui a dismenorreia, que é a menstruação dolorosa, é aquela que todo mundo tem dor e passa compressa e passa óleo essencial, né? E a gente vai ter aqui a função analgésica dos óleos essenciais, né? Existe uma pesquisa científica, tá? E a lavanda, né? A compressa de lavanda amenizou a dor, no caso dessa função da dismenorreia, né? A lavanda, ela também tem uma função analgésica, por ela ser um óleo, né? Repleto de linalol. Então, os óleos que têm linalol, eles são antibacterianos, anti-inflamatórios, analgésicos, antidepressivos, neuroprotetores, hepatoprotetores e sedativos. Então, eles trabalham todas essas funções. Inclusive, a lavanda, tipo, é aquele produtinho que é o carro-chefe da nossa família, né? O carro-chefe que a gente tem que ter em casa para ajudar nessa questão, né? A menorreia também, né, que tem aqui, que é aquele fluxo, né, cachoeira, né, ele é pesado e prolongado também, né, e provoca sangramento irregular a qualquer momento, né, você tá na rua e de repente, né, sujou a roupa ali e tal, né, então é importante a gente ter essa noção que dentro da menstruação tem vários problemas de mulheres, né, então, o linalol, né, é um óleo, e é uma substância dos óleos, né? De... Até quero pegar ele aqui para vocês, eu separei esse óleo aqui. Esse óleo aqui é uma especiaria da doTERRA, chamada hortelã bergamota, tá?
É uma hortelã diferente. Há uns dias atrás, a gente teve um bogo que veio ele de presente. Quem ganhou ele, dê glória a Deus, tá? Ele tem o cheiro predominante de uma lavanda mentolada, diferenciada, tá? E ele vai trabalhar justamente o cortisol. Então, esse óleo essencial, ele trabalha dentro dessa função agora como mais potente até, inclusive, nessa situação, para a menorragia ali, no caso, tá? E a dismenorreia. Então, nas duas funções ali de dor, tá? Ele é excelente, né? Um óleo raro, não tem à venda na doTERRA, né? Foi feito no último bogo aí, apareceu ele, tá? Então, ele é um óleo assim que vale a pena cada centavo, né? E usar ele no difusor ajuda muito também, por conta que ele tem essa propriedade química chamada linalol, que vai trabalhar também a nossa cortisona, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Você pode inalar ele, pode usar ele no difusor, né? Pode passar ele também para dor, né? Aqui eu acho que a Fran fez, aqui fez, né? Eu vou passar agora de volta para cá. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a infertilidade, né? Que pode ser provocada por várias funções desses ciclos, né? Então, aqui, qual é a causa, né? Eu acho que tem alguém riscando a tela, ou é impressão minha? Porque isso aqui não tinha. A Fran tá na sala. Fran, o que que aconteceu aqui? Ó, tá azul, não fui eu que pintei. A infertilidade, né, ela pode ser causada... eu não sei como que faz isso, mas alguém fez, não fui eu. A infertilidade ela pode ser causada por questões físicas e emocionais. Então, é muito importante na saúde da mulher, né? A gente ter também os óleos da Emotion, né? Então, é muito bom a gente ter os óleos essenciais, porque a maioria das funções que a gente vai falar agora estão ligadas às nossas emoções, né? Algumas vezes a união das duas questões, né? Porque é intimamente ligada uma na outra. Entre as físicas, as questões patológicas, né? Aquelas que pode ser vindo de família, pode ser adquirida, né? E pode ser congênita, né? Reversíveis ou não, e com o diagnóstico médico, né? Então, a gente sempre precisa de um diagnóstico para depois a gente começar a fazer os protocolos, né? A idade, né? As doenças sexualmente transmissíveis, né? Prevenir e tratar rapidamente. O peso, evitar baixo peso ou obesidade. Tabagismo, parar de fumar, no caso, né? Pois o cigarro, ele reduz a fertilidade. SOP, que é a síndrome do ovário policístico, né? Endometriose. E agora a gente chega numa questão bem complexa que começa a pré-menopausa e a menopausa. Mas antes de a gente falar sobre esse tema aqui, eu separei algumas coisas também que são importantes ainda lá na menstruação, né? Que a gente não falou, mas é importante sim que às vezes também pode também estar nesse período pré-menopausa também, a dor, né? Que se chama mastalgia, que é aquela dor no peito, né? Também pode ser usado o óleo de lavanda para inalação, né? E pode ser feito também com pressa de camomila. Então, é muito interessante essa parte também que a gente às vezes não se dá conta, né? As acnes, né, que são causadas tanto na menstruação quanto na menopausa, na pré-menopausa, assim, hoje eu percebo assim que eu já estou com bastante espinhas, de repente surgem, não é nada que a gente come, mas é automático do hormônio, né? Então acaba vendo essa questão. E aí a gente sabe, né, que tem lavanda, tem melaleuca para tratar, né? Pode ser feito borrifações ali, né? Quando for nas nádegas, por exemplo, tem às vezes espinha, às vezes tem nas costas também, é comum aparecer, né? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre a microbiota vaginal, né? Que vai falar daqui a pouco, lá na frigidez, né, da menopausa. Essas microbiotas, né, é muito importante a gente ter essa função pelo nosso controle. Como assim? As duchas, né, elas causam a endometrite, né? Causam gonorreia e algumas doenças. Então, é importante a gente cuidar com isso.
né? E fazer, ao invés de ducha, banhos de assento com melaleuca, com óleo de coco junto com a melaleuca. O orégano também é muito bom quando você precisa e está com algum problema nesse sentido ali de estar com essa disfunção, né? Então, o óleo de capim-limão também, mas lembrando que sempre que for fazer um banho de assento, é necessário que você coloque algumas gotas de óleo essencial, óleo de coco, na verdade, óleo vegetal, né? Que é o óleo carreador da doTERRA. Fazer blends, né? Também pode ser feito, né? Para ajudar nessa questão. Agora vamos falar um pouquinho já entrando na menopausa, né? E é a parte assim mais melindrosa, que muitos ainda não chegaram, mas irão chegar, né? É a parte que tudo desregula de uma forma muito pior do que uma cólica, do que uma dismenorreia ali, né, no caso. Então, é um período bem complicado que o corpo começa a mudar, né? Principalmente dos 35 aos 42 anos, então a gente percebe assim, uma mudança bem diferenciada no nosso corpo. E começa também as crises existenciais, né? Todo mundo fala da idade da loba, acho que vocês já ouviram falar, é por isso que eu falei um pouco também sobre o kit Emotion ali, por conta dessas questões que também são psicológicas, né? Eu até fiz um texto antes de entrar aqui no texto da Fran. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para mudar. Deixa eu pegar esse rodapé aqui, que ele veio para cá. Ele mais para baixo. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Libido baixa. Apaguei. É que o Freud ele vai explicar, né, sobre a libido, né? Ele diz assim que a libido ela está relacionada, né, ao nosso desejo sexual, com o nosso desejo físico e psicológico, né? Então, assim, há os problemas agora de saúde, né? A ansiedade, o estresse, né? O abuso, até a pessoa que já sofreu um abuso, como também problemas de saúde, como anemia, também podem causar isso, né? Mas a maior parte, né, é o lado psicológico das mudanças que vão ocorrendo, né? Então, as mudanças é que fazem toda essa questão assim sair meio que fora de controle, né? Então, é importante o quê, né? Voltando lá na aula agora, né? A gente ter essa questão de cuidado. Então, a menopausa, ela vai variar em vários sentidos da vida, né? Então, por conta das nossas dificuldades, né? Essa questão que eu acabei de falar de ciclos, né? Pressão, né? A gente passa por muitos perrengues aí, e o lado psicológico também, agora junto com a alteração hormonal, porque, como a gente falou desde o início, essas alterações já, elas já começam lá na nossa infância, né? Praticamente, né? Com 10, 12, 13 anos, algumas aqui já começaram a menstruar. Então, conheço pessoas que com 9 anos já eram meninas que já tinham ficado moça, né? Que a gente falava antigamente assim, né? Então, a menopausa ela não é uma doença, ela é apenas um ciclo do nosso sistema reprodutor, né? E ela ocorre porque os ovários vão deixando de produzir, né? Então, os principais hormônios que controlam a menstruação, que seria o estrógeno e a progesterona, né? Então, óleos essenciais que controlam, né, o estrógeno, né, hoje seria a salvia esclareia, né, a Fran botou lá já no primeiro slide lá, o funcho, né, são para trabalhar isso, né, essa questão agora do hormônio, né, porque assim, os óleos essenciais, eles vão trabalhar tanto a sua libido, quanto também regular os seus hormônios, então isso é importante que a gente tenha em mente, que os óleos essenciais é aquilo que eu falei no começo, né, o estrogênio, ele regula a dopamina e a serotonina, que são responsáveis
por essa questão agora de deixar esses hormônios equilibrados, né? E quando a gente tem uma baixa produção de progesterona, que é essa fase que começa agora, né, os hormônios a ficarem em colapso ali, né? Uma porque a gente vai envelhecendo, isso é normal, é um ciclo, né? Então a gente precisa o quê? Colocar óleos essenciais na nossa vida para que eles venham agora a somar nessa questão agora e começar a regular essa parte que está totalmente complicada, né? Então, existem vários óleos essenciais aqui, por exemplo, né, que vão fazer isso, né? Nós temos os cedros aqui, que vão trabalhar as dopaminas também, né? Vão trabalhar o estrogênio também, são um conjunto de óleos, né? E quando a gente começa a faltar esses hormônios dentro do nosso sistema, aí começa, né, sudorese noturna, a insônia, né, a redução do desejo, a irritabilidade, né, o ressecamento aqui, que nada mais é do que a frigidez lá, né, a dor no ato, né, eu tenho algumas clientes que hoje já reclamam bastante dessa fase, já estão entre os seus 55 e 60 anos, né, aqueles picos de calor, que de repente está calor, daqui a pouco passa um frio, né? Então, isso é bem complicado, mas a Salves Clarea, ela é um óleo essencial que trabalha junto a essa questão aí de sudorese, calor, essas ondas aí, né? Aí nós temos a lavanda, que vai trabalhar a insônia, né? Nós temos os óleos aqui, que são os óleos cítricos, que a gente vai falar deles aqui, porque a, quando a gente fala em limoneno, as estratégias dos óleos essenciais, né? Até eu deixei eles aqui separadinhos, né? Acho que todos vocês devem ter em casa, como o lemon, né? O grapefruit. O grapefruit, só para vocês terem uma ideia, o grapefruit, né, que todo mundo usa aí para emagrecer apenas, acho que só para emagrecer, ele tem 95% de linalol, de limoneno, desculpa, limoneno. Então, ele é o óleo essencial que mais tem porcentagem hoje de limoneno dentro dele, né? Depois vem a tangerina com 75%. Isso vai trabalhar aqui. Os óleos cítricos, eles trabalham a nossa emoção, né? São antidepressivos naturais, mas eles também são anticancerígenos, porque quando a gente tem esse déficit de limoneno que trabalha dentro dessa questão agora menopausa, a gente precisa repor isso. E os óleos essenciais cítricos, né? São muito importantes. Temos a bergamota, que também temos o Wild Orange, que também vai trabalhar o limoneno da forma que for mais necessária nessa questão. Agora, irritabilidade, né? E também aumentar esse processo aí de anticâncer, né? Por quê? Porque a gente começa nessa fase dos 40 a se cuidar com câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, né? Que são as doenças assim, mais conhecidas. Então, quanto mais você usa limoneno, menos chances de você adquirir um câncer, né? É a probabilidade, né? O linalol, como a gente falou, né? Eu já passei aqui para vocês o bergamote mint aqui, que é o hortelã bergamota. Nós temos a lavanda, a camomila romana, que eu não peguei ali, mas está aqui o gerânio, que é o óleo muito usado agora também na menopausa, por conta que ele vai trazer para nós essa questão de trabalhar, até eu separei ele aqui, deixa eu ver onde é que ele está. Gerânio, ele trabalha a dopamina, né, o estradiol, né, que é o estrogênio, então ele vai ajudar nessa questão. O ylang-ylang, que é um óleo, né, que vai trabalhar tanto a libido, quanto também o ressecamento, quanto essas dores enjoadas aí, né, e a redução do cortisol. Então, são óleos essenciais que a gente precisa ter para diminuir isso, né? Eu uso muito o ylang-ylang mais, assim, para abaixar o cortisol, quando foi um dos óleos essenciais que eu usei para a doença autoimune que eu tinha, por conta que o meu cortisol era muito alto, né? E eu percebi uma diferença muito grande, né?
usando o ylang-ylang, né? E aqui é o Clary Sage, né? Na versão pequenininha, mas nós temos também a grande. Então, o Clary Sage também é o óleo que a gente falou, que é o Salve Esclaleia, que é o bam, bam, diríamos, dessa live, assim, falando agora de menopausa, né? É o óleo mais legal, assim, que eu vejo, é uma eficácia bem bacana, né? E também a doTERRA, ela providenciou um mix com vários óleos essenciais que a gente falou agora aqui, tanto para rigidez, que é o Claricalme, né? A Fran botou ele ali no final ali. A gente vai falar dele ali no final. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele, né? Mas nós temos ainda o Elevation, que são óleos essenciais que trabalham também a libido, essa questão da frigidez, né? E felizmente ou infelizmente, né, a menopausa é um novo ciclo para a mulher, né? E ela precisa estar serena, agradável, né, produtiva, né? E para o fluxo emocional fluir e não ficar doente, usar os óleos essenciais vai dar um suporte muito além da conta, né? Eu acho que vocês aqui conhecem pessoas que 40, 50 anos estão sempre, às vezes, desanimadas. Pessoas, estou falando das pessoas que não usam óleos essenciais, né? Então, você vê nelas, assim, um cansaço físico, um cansaço emocional, né? Tudo por conta dessa alteração do sistema ali, reprodutor, né? Então, o sistema reprodutor, ele já começa, né? Desde lá da nossa infância, como a gente já falou aqui, né? Trazendo esses problemas, né? Então, aqui, ó, os óleos para infertilidade. A Fran deixou aqui muito legal, né? O óleo de melissa. O óleo de melissa é um dos óleos, assim, mais potentes, eu diria, em questão, assim, infertilidade, mas também assim sistema emocional. Então ele trabalha muito, ele regula muito essa questão da gente ficar muito nervosinha, né? Ele até calma demais. Eu achei assim que uma gota é uma potência assim, eu diria que 10 gotas de capim-limão, uma gota de melissa. Por isso talvez o preço dele ser tão alto pelo que ele entrega, né? Ele é um óleo muito, muito, muito bom. Mês passado a gente ganhou ele de presente, né? Então é um óleo que, quando tem promoção, gente, façam de tudo para ter esses óleos, né? A maioria desses óleos aqui, a doTERRA sempre faz promoção para a gente ter eles em casa, né? Camomila romana também foi feito na promoção do mês passado, né? O mês retrasado, né? Na verdade, a gente já virou de fevereiro. Pós-aborto espontâneo, né? O gerânio, ele vem com essa gama que a gente falou. Ele é um óleo que vai trabalhar toda a questão do climatério, tanto suporte, assim, né? Provavelmente essa parte aqui vai sair na próxima aula também, né? Que vai falar sobre gestação, mas a Fran foi bem certeira de colocar aqui, porque são vários nichos, né? Que a saúde da mulher vai representando, né? E o óleo de palma rosa também. O óleo de palma rosa, ele é muito bom para várias funções, inclusive para a pele, né? Então, aqui nós temos óleos essenciais, a maioria deles que podem ser usados para a pele, como também usado para essa questão, né? Aborto espontâneo, né? Que vai trazer um pouco mais de calmaria, como a camomila aqui, vai tirar um pouco dessa ansiedade, dessa tristeza, junto também com frankincense ali, né? Síndrome do ovário policístico aqui também, né? O bergamota, né? Que é um óleo que fala bastante do amor próprio. O grapefruit, por ter também limoneno, são dois óleos aqui que tem limoneno, né? E nós temos dois óleos aqui que tem tanto progesterona como testosterona e dopamina, né? E ainda assim tem a ocitocina dentro deles também, então isso é bem legal, né? Endometriose, né? Os óleos essenciais aqui que também vão trabalhar, vocês percebem que a maioria deles eles se repetem aqui como Salves Clareia, que é o Claricege e o gerânio, né? Cipreste são dois pinheiros aqui, né? Árvores diferentes, porém com o mesmo poder ali, né? De ajudar nessa questão. Inclusive são óleos que também tiram dor, né? Então é excelente, né? Se preste na menopausa também para tratar circulação sanguínea, Peppermint para trabalhar a questão também do cortisol, tá? Ele abaixa esse cortisol por ter hortelã e pimenta, por isso que aquele hortelã bergamota é tão potente, tá? Porque ele tem
uma gama muito grande de linalol, mas ele também tem a bergamota, né? E ele, por incrível que pareça, gente, ele tem, não sei se vocês têm em casa, ele lembra muito, muito, muito a lavanda, o cheiro dele, uma lavanda mental, assim, mentolada, na verdade, o nome certo. Mentolada, assim, então tem aquela menta, assim, bem potente, assim, dentro. Eu achei maravilhoso esse óleo, assim, eu me apaixonei, até fui olhar para ver se tinha para compra e percebi que é um óleo que realmente só vem quando tem uma estação de cultivo ali, né? Talvez uma vez por ano, nem olhei isso, mas acredito que seja por isso que não tenha no Brasil para vender regularmente, né? O fenel, que é o funcho aqui, né? Todo mundo conhece, né? É só nos Estados Unidos, né, Michele? Eu imaginei. O sândalo, né? O sândalo também é um óleo potente, maravilhoso também, que vai trabalhar também a libido, né? Ele é um óleo bíblico com várias funções também espirituais ali. Sou apaixonada por esse óleo, acho que ele tem cheiro de mel para mim, no meu olfato, acho ele muito bom. O ylang-ylang, né? Opa, o ylang-ylang, a gente já falou sobre ele. O frankincense, né? Que ele é rico em pineno. Então, o frankincense, eu coloquei ele aqui na versão touch, né? Que é mais fácil de você passar. Você pode passar ali no baixo ventre. Nós temos também a rosa, né? O óleo de rosas, também, que só vende nessa formato touch no Brasil. Nos Estados Unidos tem ele pronto para pingar, mas aqui no Brasil a gente tem ele já prontinho para passar. Também seria muito importante para passar nessa questão baixo ventre também, né? As receitas aqui, as receitas que a Fran colocou, eu achei bem incríveis aqui, né? A gente juntou alguns materiais junto com a Rose ali. Então, aqui a gente vai ter as funções, né, dessa parte infertilidade, né? E aqui uma explicação dos óleos, né? Qual os óleos usar. Então, aqui já temos um blend formado, né? Então, é muito importante a gente saber de onde que a gente pega as fontes, né? Eu vejo muita gente pegando fonte da internet por aí aleatório, né? E aqui nós temos um material rico aqui com, nossa, muita gama aqui de propriedade, porque você tem que saber se um óleo combina com o outro para não dar problema, né? Nós temos aqui o óleo de nardo, que foi colocado aqui nesse blend, né? Um óleo extremamente poderoso, né? Também um óleo bíblico, com uma porção assim bem grande, assim, de 8 gotas, que realmente tira dor e ajuda em vários sintomas ali da infertilidade. Então, se depois vai ficar esse material lá para você ter acesso, né? A frigidez, né? Foi feito também aqui a diluição nesse lado aqui, né, com óleo carreador da frigidez. Então, você pode escolher um desses óleos essenciais aqui, né, o clary sage, ylang-ylang, canela, gengibre, né? E lembrando, né, gente, que passa no baixo ventre, na lombar, né, nos quadris, né? Pode passar em volta também ali da virilha, mas a parte mais em cima, perto do baixo ventre. Não vai passar lá embaixo, na virilha de baixo, né? Então, tem que cuidar com isso. Aqui foi feito também um para apetite sexual, né? Que são todos aqueles óleos praticamente que a gente passou ali, patchouli, né? Patchouli é um perfume. Então, também para essa questão agora da baixa libido, né? A baixa libido, como a gente falou, né? Pode ser psicológica e pode ser física, né? Então, aqui nós temos óleos aqui que tratam justamente, né? Essa questão agora emocional, que é o ylang-ylang, né? Nós temos aqui o patchouli, que vem também de perfumes, né? E a bergamota também. Sândalo também é muito usado em perfumes, né? Todos eles são usados em perfumes, tá? Só que esses são mais conhecidos em perfumes assim chique e caro, né? Então, pode também usar aqui o gengibre, né, que é uma raiz, né, na forma aromática, no difusor ou na mão, ou fazer aqui um spray, como a Fran colocou aqui, com álcool de cereais. Então, assim, receita aqui não falta, tá? Tá sobrando receita aqui de tão bem, assim, feitas as receitas que você pode usar com propriedade, sabendo que não é qualquer receita que foi achada na internet, foi estudos, né? Então, isso é bem legal.
Suporte aqui é o sistema reprodutor, né? Então, a questão agora também, eu já diria menopausa, pré-menopausa, então, até esqueci de trazer o meu ali. Eu, no início do ano passado, eu tive algumas sudoreses, assim, meio estranha, e eu fiz um blend muito semelhante a esse aqui, um pouquinho mais forte até eu fiz, né? E eu coloquei o Clarisage ao lugar da bergamota ali, e deu um resultado, assim, incrível, né? Muito potente. Então, é, é algo bem legal, né? Também aqui, no caso, para gravidez, aqui pela imagem, acho que a Fran colocou isso, né? Então, um suporte, né, para esse sistema. Aqui agora a gente vai falar do Whisper, né, que é um óleo maravilhoso, né? Ele, além dele trabalhar os hormônios, né, ele é um perfume, né? Também tira essas ondas de calor, porque como ele tem um mix de óleos essenciais como os que estão aqui e é os que a gente já vem falando ali atrás, né? Inclusive tem um vetiver dentro dele, eu acho maravilhoso. Então ele também tira esse sentimento de raiva, irritabilidade que a gente falou lá no início, né? A alta confiança, daí ele empodera nós, né? E esse mês ele tá com 10% de desconto, né? Então, um óleo topíssimo aí. O Clarice Sage, que eu mostrei aqui para vocês, que ele ia aparecer aqui, né? Um dos blends prontos da doTERRA, né? Para menopausa, pré-menopausa, cólica, né? Então, ele regula várias funções aqui do nosso corpo, né? Problemas da pele, feridas também. Eu acho ele um óleo super, super top, assim, ajudou muitas mulheres esse óleo, já vem pronto, não precisa estar fazendo mistura, né? Então, é um óleo que todas nós temos que ter, independente da nossa idade, né? Porque todo mundo menstrua, todo mundo vai ficar na TPM, né? Que vai chegar a hora da TPM, né? Aqueles dias difíceis ali antes da menstruação. E também, né? Já preparando seu organismo para quando você ter a minha idade, chegar lá, né? A sua menopausa, a sua irritabilidade está bem controlada, né? E agora a gente vai falar das promoções do mês. A doTERRA acabou de mandar aqui para os líderes aqui o flyer, né? E falando sobre o LRP, né? O LRP, que é o programa de fidelidade, nada mais é que o cashback, né? Que aumenta a, a nossa porcentagem de desconto para resgate de produtos. Então, isso é muito legal, né? Quando você faz um pedido de recorrente, né? Então, para quem é cliente, o ponto teria que ser acima de 50 PVs, você já começa a pontuar em 10%, né? E começa com 125 pontos para receber o brinde do mês também, que a gente já vai falar dele, né? Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu voltar a tela aqui. Então, o brinde do mês é o Aroma Touch, né? Um óleo de R$ 170 aí de presente que a doTERRA está dando, um óleo para dor e massagem, né? Então, é um óleo muito bom para essa questão assim cólica, né? Essa dismenorreia. Então, eu acho ele muito bom também para cãibra, para dor. Ele é do kit Aroma Touch, né? Um óleo que também traz uma calmaria, né? Um relaxamento. Então, ele é top, né? Aqui está o Whisper de novo, né? Com 10%. E antes da gente chegar ali, então, o programa Fidelidade, ele faz com que você consiga, né, ganhar de 10 a 30%, né, ao longo dos meses, né? Quando fecha um ano e um mês, você já tem aqui a grande sacada, 30%, além dos seus 25% de desconto, né, para retirar em brindes, né? E quando você faz um LRP, que é esse programa de fidelidade acima de 125 pontos, você, além de ganhar o Aroma Touch ali, você vai pontuando aqui, e depois você pode resgatar em óleos essenciais também ao longo do período de um ano. Então, você pode tirar a lavanda, tirar ylang-ylang, que é uns óleos mais caros, o sândalo, o nardo. Então, são óleos que você pode ter na sua casa, né? Que são um pouquinho mais caros, mas através do programa de recompensa da doTERRA, você consegue, além de aumentar seu desconto, tirar alguns óleos essenciais aí de brinde. E com isso, trazer para si o uso de óleos essenciais desconhecidos, né? Então, muito bacana, né? E a doTERRA esse mês ainda está com uma promoção bem legal para quem é cliente, para quem é consultor,
e para quem é um novo cadastrado. Então, a partir de 200 pontos, né, você ganha o Salubelle, né? Eu uso o Salubelle, aqui já está o meu Salubelle, ó, como ele está. Então, eu uso diariamente esse produto, é um produto excelente, né? Trabalha vários sistemas do nosso corpo, até eu coloquei uma fotinho no nosso grupo ali, falando um pouquinho do Salubelle, que é esse óleo magnífico. Nós temos aqui o óleo Passion, que é o amor pela vida, né? É o amor próprio, né? Que vai estar lá nos 250 pontos. E nós temos também ali com 225 pontos a manteiga da doTERRA, né? Até tá mexida aqui a minha, olha só, a gente usa todos os dias aqui em casa. Então, esses dedos maiores aqui é do meu marido, né? Que ele deve ter mexido hoje ali. E quando eu fui pegar para vocês, estava assim. Então, quando você faz 225 pontos, tá? Você ganha esse kit aqui, esses dois. Quando você faz 250 pontos agora, você ganha o óleo Paixão, que é o óleo Amor pela Vida, que está lá no kit Emoções, que a gente acabou de falar, né? Um óleo emocional. E você ganha o On Guard aqui, pastilha também, que é um óleo de proteção, né? Para a imunidade. E ele já vem pronto, né? Só colocar na boca com água, né? Bem prático e fácil de usar esse óleo agora em forma de pastilha, né? Então, a doTERRA, ela sempre preza pelos seus clientes da melhor forma possível, né? E esse mês ela está dando mais de R$ 1.000 aqui de presente para quem faz essa pontuação. Seja você cliente, seja você consultor, seja você novo cadastrado, né? E talvez através dessa live depois vai fazer seu cadastro. Então, da minha parte hoje é isso. E gostaria de abrir o chat aqui para perguntas e respostas, né? Então, vocês fiquem à vontade para levantar a mão e a gente está dentro do horário ainda para falar um pouquinho ainda daquilo que ficou pendente aí, que talvez gerou dúvida, né? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos encerrar essa aula? Estou à disposição de vocês, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém quer falar? Os microfones já podem ser abertos, tá? Então, só levantar a mão, pode abrir e perguntar, né? Se tiver alguma dúvida quanto à libido ali, que é uma coisa bem, às vezes pode ser meio tabu perguntar, mas eu acho que aqui só tem mulheres nessa sala, então pode ficar à vontade que a gente está aqui para tirar dúvidas, né? Obrigado, pessoal, pelo feedback. Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém perguntou ali se a mulher que tirou o útero pode usar o Claricalme. Alguém perguntou, não me lembro o nome da pessoa. Assim, ó, depende para qual função agora ela quer. Ela tem alguma dor, ela tem qual o sintoma, né? A gente precisa saber o quê? O sintoma do paciente, né? A gente precisa entender que cada corpo é um corpo e ele reage de alguma maneira, certo? Uma pessoa que já não tem o útero, o ovário, né? Tem que ver se tem o ovário também, né? Porque como o ovário ele vai secando também na menopausa, né? Pode fazer um blend. Pode, mas a gente tem que ter cautela, inclusive, assim, com quem teve câncer, por exemplo, que alguns óleos que têm estradiol não pode ser usado, tá, gente? Não pode ser usado em quem está fazendo quimioterapia, em quem está fazendo, né, um processo anticâncer aí, mas pode usar alguns óleos essenciais, sim, tá? Que não tem aquele estradiol que vai prejudicar. Então, temos alguns óleos essenciais que podem ser usados. O que a gente precisa saber agora dessa pessoa que não tem útero é o que ela precisa, porque ela tem também sensações da questão, assim, não ter o útero, né? Então, o corpo também, ele começa com bastante probleminhas. Então, é importante, como eu sempre falo, né? Usar óleos à base de linalol, né? Vai trabalhar a dor, porque são analgésicos, vai ser sedativo, né? Eu, sinceramente, para falar para vocês, eu já gostava de lavanda, mas eu me apaixonei por hortelã bergamota ali,
porque para mim é um cheiro de lavanda mentolado. Então, sinceramente, assim, ó, eu fiquei assim até achando assim diferente, achei e assim, a sensação de bem-estar que esse óleo, né, de bergamota mint ali proporciona para o nosso corpo, assim, ó, eu estou usando ele no difusor aqui no escritório. Eu fiz o teste, né, antes de começar a aula, eu estou 2 dias usando esse óleo para saber qual o que que ele faria, né? Que é um óleo que vai diminuir o cortisol também. Então, assim, a sensação que ele nos dá, porque justamente hoje, nessa aula, eu estou menstruada e eu sinto muitas dores nos fluxos, assim. E usando esse óleo, assim, cara, assim, ó, foi uma menstruação, assim, de qualidade, eu vou dizer assim, né? Que não afetou o meu sistema emocional, tá? Me deixou super serena e também sem dor. Então, achei esse muito legal também, né? O Clarical me ajuda bastante nessa questão, porque tem vários óleos ali para aumentar o ânimo, né? Não sei quem é o Samsung SM ali, não tem nome, né? Mata o dragão desse período, realmente, tá aí. Assim, ó, gente, sensacional. Quem tem esse óleo, use. Quem não tem, pede emprestado para quem tem, umas gotinhas para vocês fazerem, né? Regina, aonde eu acho a informação do estradiol? Assim, ó, os óleos essenciais, tem um aplicativo da Doterra, eu acho que a maioria de vocês aqui, né? Ah, Catiúcia, tá bom. Os óleos essenciais tem ali o da Doterra, o aplicativo que você pode colocar ali, ele vai aparecer. Dentro daquele livrinho eu ainda tenho o antigo aqui, o Essential Life. Essential Life, ele vai ter aqui sobre os óleos essenciais, então ele vai falar sobre essa questão, né? Porque os óleos essenciais, eles são formados de monoterpenos, né? São vários enos ali, e a gente precisa entender um pouquinho deles, né? Tem um manual de aromaterapia também que você vai encontrar, são vários livros que vai ter, sabe? Mas esses aqui são os que tem, então por isso que a gente passou nessa aula para vocês, os que tem dentro da Doterra, que tem o estradiol, né? E tem essa questão também testosterona, dopamina, né? Progesterona. Então, cada óleo tem a sua propriedade química, até você consegue pesquisar nos sites de pesquisas laboratoriais da ciência, né? O PubMed, por exemplo, você consegue pesquisar lá também sobre essa questão. O chat aqui. Sim, sim. A reposição do hormônio. Assim, ó, falando um pouco agora sobre o câncer de mama, né? Essa questão, às vezes, de você fazer o exame, infelizmente, tá, gente? Se você tem um câncer e na hora que você faz aquela mamografia, ele acaba comprimindo o grão, que o câncer, na verdade, fica como se fosse um grãozinho ali, e ali começa a enraizar. Então, infelizmente, né? Hoje já existem outros métodos de ver o câncer de mama com precisão antecipada, né? E hormônio sintético também, né? Infelizmente, né? São patologias que acontecem, não é todo mundo predisponível para isso, mas tem sim. Então, assim, a gente tem óleos essenciais que vão trabalhar tudo isso de uma forma harmônica dentro do seu corpo, né? E vão promover essa sensação de bem-estar e equilíbrio. Então, você que não faz uso de copaíba, por exemplo, né, já está com seus 30 anos ali, começa a usar copaíba, que o copaíba é um óleo muito bom para começar já. Ylang-ylang começa a cheirar ylang-ylang. Por quê? Porque o seu sistema ele vai começando a trabalhar, porque você tem vários danos, que a gente volta lá atrás, já desde o período que começou a ser fértil. Então, o corpo ele já não é mais uma criança, então ele começa com vários ciclos, né? E várias estações. E as nossas emoções também estão todas ligadas a esse nicho. Então, gente,
Por isso que quando tem TPM, tensão pré-menstrual, é porque o nosso corpo está tenso mesmo, está tenso, está explodindo. Então, se alguém cruzar o nosso caminho naquele dia, infelizmente, a gente sabe que é triste, né? Então, é por isso que a gente precisa de óleos emocionais para tratar as emoções. Com isso, a gente controla o cortisol. Controlando o cortisol, a gente tem uma dopamina equilibrada, a gente tem uma serotonina equilibrada, então são vários hormônios que a gente consegue consertar com óleos essenciais. Essa aula, eu tive ela no meu curso de aromaterapia, foram 4 aulas, porque, assim, muito assunto, e as aulas eram de 4 horas cada uma, então é um assunto bem complexo, bem amplo, né, muito amplo, que precisa ser estudado a cada dia mais por nós, né? Mas gerânio, quem tá na pré-menopausa, gerânio é um óleo excelente. Eu já uso gerânio desde que comecei a me tratar da púrpura, porque o gerânio ele tem uma gama agora de proteção do sistema imunológico também, e ele é anti-hemorrágico. Então, assim, por exemplo, se você tem um fluxo muito intenso e tá naquela coisa assim de dor e mais alguma coisa, pode tomar gerânio, tá? Pode tomar gerânio. O gerânio ele vai cortar essa questão assim desse fluxo fora do controle, tá? Então ele é bem legal. Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Quem quiser abrir o microfone pode perguntar ainda. Estamos aqui na sala, né? Em Eu 8 minutos. eu tenho, Gi. Então vamos lá, Regiane. Ah, eu queria agradecer você por essa informação do estradiol, que na verdade eu tenho minha amiga que ela teve câncer recente, câncer de mama, né? E eu vendi o kit apresentação para ela, e daí agora eu até fiquei preocupada, né? Eu falei, vendi, daí não tinha essa informação, não sei se É, era ou se não era, né? o lavanda, ele tem mais linalol que estradiol, então não há problema, tá? Mas um dos óleos, assim, que a gente pode usar, que seria menos arriscado para esse tipo de pessoa, é o ilang-ilang e o copaíba, tá? Mas, assim, prefira usar o copaíba, tá? Nessa questão flores ali, eu diria para ter cautela. Cautela, porque todos os óleos que são flores, para vocês entenderem, eles têm um pouquinho de estradiol também. A gente falou mais do linalol, porque é a substância mais presente dentro do lavanda, assim, diríamos 70, 80% do lavanda, né? Mas eles têm estradiol, todos eles, tá? Todos eles. Então, quem faz reposição de aquele comprimidinho ainda, né, do câncer, eu não sei o nome, eu esqueci agora, né? Que eles têm que repor como se fosse uma químio, né? Só que é um comprimido, né? Só que fica 5 anos tomando, né? Não devem usar, prefiram usar o copaíba, daí tamoxifeno, é isso? Tamoxifeno. Aí esse remedinho, ele é super potente, cheio de, de hormônios dentro, né? Então, cuidar, porque ele abaixa, né? Essa questão do estradiol ali, para não ter esses problemas ali com óleos essenciais e remédio, né? Então, sempre que tem um paciente com esse quadro clínico, a gente tem que ter uma cautela, né? Câncer de mama, câncer de ovário, de útero. Então, por conta do estradiol, né? Eles não podem ter contato com estradiol. Mas o lavanda, assim, ele é um óleo que não tem muito, pode usar, mas menos é mais na aromaterapia. Sempre menos é mais. É menos vezes, é menos quantidade, tá? Então, em vários aspectos, né? Esse dia eu estava vendo um aromaterapeuta aí de uma cidade, que eu não vou falar para vocês, né? Uma lista de, de coisas para um paciente de uma consultora, com 15 gotas de óleos, assim, para tomar, gente, ingestão. Só de um óleo, né? Tinha 40 gotas por dia. Então, cuidado com isso, né? Cuidado, menos é mais na aromaterapia. Uma gotinha, né? Resolve muita coisa. Melhor do que não usar nada. Então, uma gota sempre tá de bom tamanho para começar a usar óleos essenciais. Mais alguma coisa? Podemos terminar essa live? Hoje, Vamos lá, sou Rosa. eu. Tem o Israel, que ele é um recém-cadastrado, e a esposa dele quer tirar uma dúvida, mas eu não sei se ele vai saber desativar o áudio dele.
Tá, tu não Israel, sabes a dúvida? Pode você perguntar tá, e a gente responder. você tá É, por aí, Israel? oi, boa noite. Boa Oi, noite. Maria. É a esposa Oi. do Israel. É Pode o Eu fazer quê? a tua pergunta. eu gostaria de saber se o óleo de rosas, ele tem esteradiol. Esteradiol, né? Que fala? Estradiol. Isso. O óleo de rosas, ele tem vários componentes químicos, tá? Eu tenho que dar uma olhada ali o quanto que ele tem, tá? Nessa questão ali agora para você tá fazendo reposição ou você tá com algum problema? Qual que é o seu problema agora? Porque você não quer usar o estradiol? Não, é por causa do problema que eu tenho nas minhas pernas, né? Eu achei que ia envolver, né? Se eu fosse usar o óleo de Tá, rosas, né? tá. Mas o que que você tem nas pernas? Que mal pergunte. Eu tenho um problema na safena. Certo. O óleo de rosas, ele é um óleo de frequência, tá? Então, ele é da frequência mais alta da aromaterapia. Ele é um óleo que vai tratar muito mais o emocional do que uma dor. Então, assim, se há uma dor que você tem, aí a gente tem o pinheiro siberiano, a gente tem o Deep Blue, tem outros óleos que podem estar, o cipreste, ali, como a gente falou há pouco também, que é um pinheiro, né? E também trabalha essa questão varicosa ali, então ajuda mais essa questão, tá? Então, teria que ver, assim, qual o seu diagnóstico, né? A Rosa, amanhã, ela pode entrar em contato comigo para a gente fazer algumas perguntas particulares para você e tá resolvendo, né? O óleo de rosas, ele é um óleo mais emocional, ele é um óleo que tem um megahertz ativadíssimo, né? Dentro da aromaterapia, ele tem o maior megahertz, né? Então, fala de frequência. E ele é um óleo poderoso também para as emoções, então ele trata também algumas patologias, né, mas mais ligadas assim à saúde feminina, como psicológica, né, hormonal e também mais essa parte assim, né? O óleo de rosas ele não é ingerido, né? Até porque o do Brasil ele já vem com óleo de coco, né? Então, o que temos no Brasil hoje não ingere, tá? Então, porque ele tem essa questão óleo de coco. O dos Estados Unidos ainda não chegou no Brasil, não sei se vai chegar por conta que muitas pétalas de rosas para fazer um óleo puro, né? Então, eu não sei como é que está essa questão também da, do cultivo da rosa, né? Nunca me interessei, assim, a partir do momento que já trouxeram o touch ali, eu já achei muito bom, porque ele tem uma potência também incrível. Mais alguma pergunta? Podemos dar tchau? Não, não. Tireoide, Adriana, são vários óleos que a gente pode usar, né? O hortelã-pimenta, por exemplo, é um óleo top que você já pode começar a usar, né, para isso. E também DDR Prime, tudo que é doença autoimune, sabe, gente? Assim, ó, o DDR Prime é um óleo que corrige muito as células. Então, dependendo qual for o caso, você consegue, por exemplo, se for uma tireoide comum, Papermate já resolve, já ajuda, né? Já equilibra, né? Já ajuda ali, né? Frankincense, então, são óleos que você pode ter no seu dia a dia. Já uma tireoide de Hashimoto, eu já diria DDR Prime, Copaíba, Frankincense, Turmeric, daí começam vários óleos ali que você vai tratar. Só que toda doença autoimune, tem que ficar claro para vocês que tudo está relacionado ao nosso emocional, por isso que a gente fala tanto nos óleos de linalol, né? Então, óleos que tem no kit Emotion são os óleos que precisam a gente estar usando diariamente para a gente corrigir todos esses déficits aí e não chegar numa tireoide, né? Mas o hortelã-pimenta ele já resolve com bastante excelência aí. Mais alguma pergunta Gi, relacionada ao nosso tema? eu tenho uma pergunta. Gi, eu tinha o Hum. ciclo menstrual, tipo, sempre foi bem regular, né? As Uhum. datas eram sempre muito aproximadas. Mas depois que eu tive os meninos, ele não voltou a ser normal. E depois que eu tive o Davi, né, o último abençoado aqui, é, ela some. Ela passa 3 meses. Coincidiu muito Uhum. com depois do nascimento dele, eu tive Covid, né? Eu tinha Uhum. menstruado, na semana seguinte eu peguei Covid. No mês seguinte não veio menstruação, no outro não veio, no outro não veio. Pronto, deu desespero total aqui, né?
E aí Aham. fiz exame, não tá grávida. Aí, quando ela apareceu 3 meses depois, continuou da mesma forma. Ela vem um mês, passa 2, 3, some. Aí o que aconteceu? Eu comecei a usar o Claricalme, comecei a usar os óleos aqui em casa, né? Não sei Certo. qual que deu esse resultado. Mas depois que eu comecei a usar o Claricalme, que foi mês passado, Sim, a bicha apareceu. Só que sim. 3 vezes no mês. Tá vindo, tipo, esse mês eu já menstruei 3 É, vezes. Espero que. O uhum. mês passado, no caso, né? Janeiro, que esse mês acabou de começar. O mês passado eu menstruei 3 vezes. Não sei o que que eu faço. O que Assim, que ó, eu Cris, poderia fazer? o que que acontece, né? As sequelas do Covid, cada corpo é um corpo, como eu sempre falo. Então, Uhum. provavelmente desencadeou algum desregulamento dos hormônios. O que tu precisaria, que eu diria hoje para você, é fazer um exame, né? Um exame que vai ver as taxas, como estão. Sim, eu Dependendo das fiz. taxas que... E Eu apareceu? fiz, daí deu tudo ok, não deu nada alterado. É esse que é o meu problema. Não deu nada, todos deu certinho. Eu fiz porque eu fiquei tão Certo. desesperada, eu procurei o ginecologista logo de primeira, assim. Não Aham. sei o que está acontecendo, só sei que tá doida. Tá, mas agora ela continua assim 3 vezes no mês, é isso? Isso, ela veio mês Então passado, né? Ela veio 3 vezes. eu diria para você começar a incorporar a ingestão de gerânio e fazer testes assim, porque como o gerânio ele é anti-hemorrágico, ele vai começar a trabalhar ali, porque ele tem bastante estradiol, tá? Mesmo que seu exame deu regular, é, começar a usar gerânio na menstruação mesmo, para você ter uma ideia. O que posso te passar depois também no privado, Cris, é um blend que eu fiz, né, Uhum, para uma outra cliente, né? Não era exatamente essa função, mas ele acaba, querendo ou não, ajustando, né? De repente, com os óleos que você tem em casa, a gente faça um blend bem bacana para você uhum, usar diariamente, ao invés de Clauricalme, usar só o uhum, gerânio com o outro óleo ali que eu vou te dizer, e fazer essa questão, passar abaixo o ventre ali, né? Começar a cuidar nessa. Eu digo assim, ó, diariamente, tomou banho, passou, como se tu tivesse na tá. menopausa. Eu sei que tu tem a idade menor, né? Mas Uhum, feito assim, entende? Aí suspendeu o sim. Claricalme, porque provavelmente pode ser a Salves Clareia, que regulou demais agora também, né? Porque eles são óleos potentes, né? O uso também, que eu acho bem bacana, não sei se tu usa, você pode também ingerir copaíba, não sei se tu Eu faz uso tenho, da... sim. E tu faz reposição durante a semana, assim, durante a tua rotina diária, copaíba? Eu tomo uma gota todos os dias. Todos os dias. Aí você pode até É isso. aumentar para duas, tá? De duas, de manhã, duas à tarde, que eu digo Tá. à tarde e à noite, no caso, né? Se Uhum. dormir. E fazer isso por 7 dias na época que você tiver menstruada, para ele começar a regular, tá? Ah, tá E bom, então. precisa de uma observação, assim, na verdade, com óleos essenciais, né? Tem que dar uma olhada no, não sei se chegou a ver nesse exame o cortisol também, porque o que que acontece com a Covid-19? Ela também está desregulando o nosso cortisol, tá? Então, cada caso é um caso, né? Então, tem que ver se esse cortisol, como é que tá, porque às vezes a gente olha só o hormônio, né, normal ali do aparelho reprodutor e esquece de ver o cortisol. E Eu o vou óleo olhar de, amanhã os exames que ela me é, passou todos e vou ver como ficou aquilo ali. o óleo de copaíba, ele ajusta o cortisol também, né? E se tu tiver o bergamote mint aí, ó, acho que é uma Tenho. boa pedida para inalar ele durante o sono. Então, tu vai Hum, ver que é um óleo bem bacana também. Mas depois eu vou te passar um outro óleo ali bem bacana, que tu pode estar usando junto com o gerânio na parte ali mais baixo ventre, tá? Aí tá me bom. chama depois no privado ali no WhatsApp, acho que tu tem meu WhatsApp, né? Tá Sim, no grupo lá. Me chama no privado que a gente vai preparar uma solução aí, tá? obrigada. De nada, disponha. Mais alguém? Podemos encerrar? Posso dar boa noite para você, então, para vocês? Tudo certo aí? Pergunte agora ou fechamos a live. Então tá, pessoal. Acho que para hoje era isso. Acho que todo mundo tirou a dúvida, né? Então, Deus abençoe vocês e na próxima quinta-feira, né? Deixa eu abrir aqui de novo o PowerPoint aqui. A próxima aula é gestante, se eu não me engano.
Gestantes e lactantes é na próxima aula, tá? Que a gente antecipou a saúde da mulher pela troca das gestantes e lactantes, tá? Então, quem tem filho pequeno e amamenta, não perca a próxima aula, que será incrível, tá bom? Deus abençoe todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, um final de semana abençoado, né? E até a próxima aula. Beijo no coração de todos aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.